diversos europeus dominavam vastas áreas desse continente, explorando as suas riquezas, explorando a vegetação, explorando a matéria-prima. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, esses países saíram devastados, destruídos pela guerra. Não tinha como manter essas províncias, esses territórios dominados por eles. Aí o que vai acontecer? Vão começar a acontecer nessa região, no continente africano, vários processos de independência, várias revoltas, movimentos revolucionários para que eles pudessem conseguir a sua independência. Como esses países não tinham como enviar soldados, enviar dinheiro, enviar pessoas destinadas para controlar essas regiões, o que esses países europeus foram fazendo? Foram, digamos assim, permitindo que eles conseguissem o seu processo de independência. Mas isso depois de muitos anos de exploração e de dominação, e impondo nessa região a sua cultura. Essa situação deu fôlego novo aos movimentos de luta pela independência das colônias africanas. Lógico, eles se sentiram mais fortes para começarem a espalhar, a começarem a lutar pela sua independência. A partir da década de 1960, esses movimentos se multiplicaram. Algumas colônias conquistaram a independência, estabelecendo acordo com a potência colonizadora. A independência de outras, porém, só se efetivou depois de vários anos de negociação e de intensos confrontos. Lógico, muitos levaram muito tempo para conseguir a sua independência. Por quê? Esses países imperialistas, eles não queriam perder o poder que eles tinham sobre esses povos. Primeiro, a imposição da sua língua, a imposição religiosa, imposição da sua cultura e outra coisa mais, levando as suas riquezas, levando a sua matéria-prima, impondo sua cultura sobre esses povos que viviam aí. Bom, dando continuidade, vamos lá. As consequências da exploração dessa região. Vamos conhecer como esses povos que aqui viviam conseguiram suportar esse período de dominação e de exploração. A situação dos europeus no continente africano durante anos gerou consequências devastadoras que até hoje repercutem na situação socioeconômica na maioria dos países da África. Turma, os mais de 300 anos de migração forçada de africano para as colônias europeias privaram a África da força de trabalho de milhões de mulheres, homens, jovens, além de promover o racismo contra os povos africanos nos locais para onde eles eram levados. Posteriormente, no século XIX, a partilha da África rompeu com a organização política e social e cultural que existia há séculos entre reinos e grupos étnicos do continente, levando a conflitos que arrasaram diversos deles. Além disto, a exploração neocolonialista pelas potências europeias desencadeou uma verdadeira exploração dos recursos naturais, prejudicando o desenvolvimento econômico das regiões ocupadas. Mesmo com sua independência política, ao longo do século XX, os países africanos ficaram fortemente marcados
pelo período colonial e tiveram seu desenvolvimento comprometido. Também passaram por conflitos internos e sérios, problemas sociais, tornando-se dependentes economicamente das grandes potências mundiais. Até hoje, eles continuam dependentes, muitos países, né? Continuam dependentes dessas grandes potências. Por quê? Eles exploraram essa região, eles levaram fonte de riqueza, mas eles não trabalharam para que essas nações se desenvolvessem. Então, eles conseguiram a sua independência, mas economicamente, eles precisam, eles necessitam desses países imperialistas, principalmente na tecnologia, no desenvolvimento tecnológico dos seus países, dos países hoje ainda em pleno século XXI. Bom, a fragilidade econômica africana. De modo geral, os países africanos encontram-se social e economicamente na periferia do mundo, com indicadores socioeconômicos bem inferiores aos dos países desenvolvidos. Tem como principal atividade econômica o fornecimento de matérias-primas, sobretudo minerais e agrícolas, para o mundo desenvolvido e emergente. No entanto, dos países da porção norte do continente apresentam, em geral, melhor desenvolvimento socioeconômico que os países da África subsaariana, apesar de serem pouco industrializados e de terem suas economias baseadas predominantemente na exploração de recursos naturais. Muitas economias africanas apresentam crescimento baseado em empréstimo. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a dívida pública de alguns países africanos em 2017 era superior a 50% do seu próprio PIB, Produto Interno Bruto. Então, esses povos, eles viveram durante muito tempo sobre o jugo, sobre a dominação desses países imperialistas. Quando eles saíram, eles deixaram grandes consequências para esses países que ficaram com a sua economia fragilizada. Isso até hoje, em pleno século XXI. Industrialização tardia. Vamos lá. A industrialização africana ocorreu tardiamente em relação aos países de outros continentes, iniciando-se apenas após o processo de descolonização. Além disso, ela é pouco desenvolvida. Mesmo com os programas de industrialização que datam a década de 1960, a agricultura e a exploração dos recursos minerais ainda são predominantes na maior parte dos países africanos. Até hoje, esses povos vivem dessa forma. Eles ainda não conseguiram se libertar desse processo de industrialização, desse processo de dominação. Bom, vamos lá. E agora nós vamos falar sobre a regionalização do continente africano. A classificação mais conhecida adota o deserto do Saara como separador entre uma região e a outra, dividindo o continente em África Setentrional, também chamada África do Norte ou Norte da África, e a África Subsaariana. De acordo com esse critério,
Considera-se também a população de origem que ocupava cada região, ou seja, maioria branca na primeira e a maioria negra na segunda. A África Setentrional, região que abriga o deserto do Saara em quase toda a sua extensão, é formada por Argélia, Líbano, Marrocos, Tunísia, Sudão e o Saara Ocidental. Já a África subsaariana compreende toda a área localizada ao sul do Saara. Compreende mais de 75% do continente, devido à grande diversidade de realidades. A África subsaariana é dividida também em regiões menores, como ocidental, central, oriental e meridional. Nesse mapinha que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, turma, mostra exatamente a divisão dessa África. A África do Norte, onde a gente consegue perceber o deserto do Saara, e logo abaixo a África subsaariana. É a parte sul, turma. Bom, aspectos naturais do continente africano, da África. Vamos lá. Clima e vegetação. Maior parte do território situado entre os trópicos, os climas da África são bastante influenciados pela sua latitude, turma. Agora, nós assistiremos um vídeo falando sobre isso, prestando atenção. E o que é regionalizar? Regionalizar o espaço significa dividi-los em diferentes regiões. Para criar essas regiões, precisamos ter alguns critérios. Esses critérios podem ser naturais, econômicos, geográficos e por aí vai. O importante é que você tenha um bom critério para poder regionalizar, ou seja, criar diferentes regiões de acordo com o critério que você quer. A regionalização de um espaço é importante para que possamos estudá-lo melhor, agrupando alguns critérios, e também é muito utilizado pelos governos para administrar o seu território. Você pode regionalizar qualquer espaço, desde um terreno pequeno até um continente. Muito provavelmente vamos abordar esse assunto em outros vídeos, mas agora vamos falar da regionalização do continente africano. Neste vídeo vamos demonstrar duas formas de regionalização do continente africano. O primeiro critério será com base em características étnicas, culturais e socioeconômicas. Essa forma de regionalizar o continente o divide em duas grandes regiões, a África Islâmica e a África Subsaariana. Antigamente, essas regiões foram pejorativamente chamadas de África Branca e África Negra. Atualmente, no entanto, esses termos encontram-se em desuso e foram substituídos respectivamente por África do Norte e África Subsaariana. A África Islâmica fica localizada na parte setentrional do continente. É formada por países que predominam a religião islâmica e de língua árabe. Assim como nós abordamos no segundo vídeo desta série, o contato dos habitantes de grande parte dessa região com os povos da Europa e do Oriente Médio vem de longa data. Já a África subsaariana corresponde a todo o restante do continente, localizando-se ao sul do Saara. Essa região compreende algo próximo a 81% da população africana. Nessa parte do território há vários grupos étnicos, como você já deve ter visto no vídeo passado. Nesta região, a maioria das religiões são animistas, ou seja, são aquelas religiões que não separam o espiritual do material, por isso consideram os elementos naturais como possuidores de espíritos. Claro que com a colonização pós-século XVI, as migrações e as trocas culturais, o islamismo vem crescendo nessas áreas, assim como as influências do catolicismo, que também é bem forte. No entanto, precisa-se considerar que essa divisão observa apenas um critério, que é o grau de influência árabe sobre o continente.